Salve, pessoal, muito boa tarde. A partir de agora, aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira. E que segunda-feira especial, né? Foi uma segunda-feira de espírito farroupilha. O espírito farroupilha envolveu a dupla Grenal. Os dois venceram na rodada. Vitória do Grêmio sobre o Flamengo, vitória do Internacional sobre o São Paulo e hoje uma segunda-feira de qual cor, Ribeiro Neto? Qual cor? Qual é a cor hoje? É o roxo! É o roxo! Grêmio venceu, Internacional venceu, os dois venceram na rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma segunda-feira de paz aqui no programa. Ninguém vai brigar aqui no programa porque os dois venceram. E a propósito, a enquete de hoje, ela é capciosa, tá? Prezado telespectador, preste atenção na pergunta da enquete para hoje. Ela é capciosa. Vamos lá. A gente quer muito a participação de vocês. Percebam como ela é capciosa. Nossa Senhora! Percebam como ela é capciosa. Como né, cara? tem uma parte da torcida aí que tá muito motivada, hein? O muito que será motivada. mais difícil de acontecer? Inter campeão brasileiro, Grêmio rebaixado. Parabéns, hein? Enquete muito criativa. O mais difícil é o Inter ser campeão brasileiro, realmente. Óbvio. É o mais difícil o Inter ser campeão brasileiro. E até é meio óbvia a resposta, Não né? acha que é óbvio? Pra mim é óbvio também. É óbvio? Muito mais difícil. Eu Inter ser não campeão. acho assim. O Grêmio, Vocês ouviram o Alan Patrick após o jogo ontem? Não, o Grêmio tem não é muita impossível, chance de ser rebaixado. Não é possível, mas é muito mais difícil. O Grêmio não vai ser rebaixado. Eu também acho que ele não vai ser rebaixado. Então, mas que... só resta uma possibilidade. É aí que tá. O que cheirinho- é mais difícil? O cheirinho do pum vai persistir. Todo mundo passa Tá? uma hora ou outra pelo cheirinho do pum, cara. não vai É acontecer. meio-dia, hora do almoço. Não vai Muito acontecer obrigado, nenhuma Marcelo. coisa nem outra. Vamos para a nossa central. Nicole Elvic, por gentileza. Ótima semana para nós. Me ajuda, Nicole. Tu viu que vai ser difícil a semana aqui. Vai ser complicado. Vamos ouvir Roger Machado falando sobre a vitória do Internacional. Que atuação do Que Internacional loucura! sobre o São Paulo. Botou o São Paulo do Zubeldia na roda. Mas era óbvio Na que ia roda. acontecer Boa isso. tarde, Nick. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Exatamente, o técnico Roger Machado falou sobre a vitória em cima do São Paulo ontem por 3-1 e citou a maturidade do elenco. Ele falou da importância dessa vitória para a sequência aí do Internacional. Vamos ouvir o técnico. Eu acho que essa vitória ela demonstra a maturidade do time, né? Nós não começamos o jogo bem, né? Mas a partir dali, acho que dos 30 minutos, nós encontramos o time certo, passamos a saltar o lateral da linha, passamos a fazer que pelo menos o Jandrei, né, com a pressão seguida do passe para ele, pudesse não fazer um lançamento com bola parada, né, fazer um lançamento já com a bola rolando e com alguém vindo na sua direção. Isso nos deu uma vantagem de primeira e segunda bola, que fez com que a gente voltasse para o jogo. Né, no intervalo, as correções foram nessa direção. E a gente, no segundo tempo, completamente entrou por dentro do campo São Paulo e fez jus ao placar que a gente construiu no segundo tempo. Então, quer dizer que foram 70 minutos de jogo muito bom e demonstra o jogo da maturidade. Na minha opinião, foi uma das grandes partidas coletivas, né, que uma das minhas equipes, diante do cenário, né, que se apresentava, conseguiu fazer. Daqui a pouquinho, tudo... Estou na tela para vocês, já os lances de Internacional 3 passando o carro no São Paulo. São Paulo do Zubeldia 1. Vamos lá, Alexandre eu posso começar? Por favor. Porque eu gostaria de ter um pouquinho mais de respeito dos nossos colegas aqui. Com Sabe? quem? Porque além do nosso comandante, que é um cara inteligentíssimo, os outros viram o beiço quando eu falo algumas verdade. coisas Não, aqui. É verdade. Me coloca fora dos outros aí. Lamentável. Me coloca, Então, porque eu venho te falei. apoiando aqui nesse Muito programa. obrigado, muito obrigado. Tá, obrigado. Eu falei pra vocês, barbada. São Paulo, além de ser freguês de caderninho do Internacional, o Inter está em constante evolução. Como é que tu diz mesmo? Crescimento É maravilhoso. um crescimento maravilhoso. Olha, tu sabe que, tu vê, o Inter começou mal o jogo, é verdade, tá? E o São Paulo foi aquele foguinho de palha, entendeu? Quando eu vi que foi o gol do Luciano, eu digo, pá, não resiste. Perna de pau desse, entendeu? Então, cara, e o Inter começou a tomar conta do jogo. E teve aí, sabe que tem coisas
que tu demonstra que tu vê que tem treinador. Quando ele avança o Thiago Maia e faz o Inter dar 2 passinhos para frente, ele toma completamente o jogo. Ah, tudo bem, ele inverteu os estrelas. Cara, enxerga o jogo. O Bobadilla não sabia quem marcava. Sabe, ficou enlouquecido. E aí é óbvio, né? A intensidade, a pressão fez o São Paulo no segundo tempo entregar 2 gols pro Internacional. Então é isso aí. Parabéns ao Roger. Tá tudo bem. Eu não quero estragar esse momento. Não vou chegar aqui dizendo, é o Inter de setembro, é o Inter do time, o Inter é o time do ano que vem, né? Não vou lembrar isso aí. Vamos curtir o momento. Celebrar hoje. Celebrar o hoje. Perfeito. E o hoje é Libertadores. Já tá lá. Celebrar o hoje, é isso, meu caro Alexandre? Oh, empolgou? Empolgou, Mas o que é isso? Ah, empolgou! Tô comendo um. É o patrocinador? Nossa senhora. Baita gancho aí. Chocolatinho. Baita gancho aí, hein? Chocolatinho, principalmente porque ontem Roger Machado foi o Willy Wonka Willy da noite. Wonka! O Willy Wonka! A fantástica fábrica de chocolate Hashtag do empolgou. treinador colorado. E vou dizer mais pra ti, tá? Pro Roger? Vou dizer mais pra ti que tá assistindo. Acredita. Isso. Acredita. Porque eu não sei se vai ser campeão, se tem como chegar no título e tudo mais. Eu sei quem não tem condição. Eu sei quem não tem condição. Tá? Isso, eu acredito. Mas, né? Então, eu só digo pra ti uma coisa. Eu acredito. Come teu chocolatinho hoje ao longo do dia, tá? Mas a análise, Ribeiro Neto, além de brilhante que tu fosse da questão do Thiago Maia... Olha que e tu vê... Olha. que mudança! Esse momento... Um dia, Sabe que me nada como um dia após Sabe o que me o outro. lembrou isso aí, tem que ser Ribeiro? sublinhado, Ei, Ribeiro, né? Roberto, Salva esse corte aí. A questão... Ribeiro, não esperava. Ô, Ribeiro, temos o Beto Barbosa aqui do lado, adocica, meu amor, adocica. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Eu quero trazer para esse programa o seguinte: não se deve torcer para tese. Não se deve torcer para tese. Se torce para treinador também. E a grande... pois é, exatamente. Tu torce pro Renato, tu não torce pro Grêmio. Tu não tá torcendo pro Roger ainda? Até, aliás, interessante Tu não tá com torcendo essa... pro Roger ainda? Interessante tu tá com essa Tu não camisa do Grêmio reconheceu hoje, o cara. Roger ainda, cara. Olha aqui, ó, o Gamba, além do que o Ribeiro falou do Thiago Maia, é importante destacar o Wesley, sim. A mudança do Gustavo Prado, da direita para a esquerda e o Wesley lá. Porque a partir dali, ele acabou com o São Paulo do Zubeldia. Porque o São Paulo do Zubeldia tinha do lado direito, no caso, né, do Inter, a principal investida com o Lucas Moura, com o próprio lateral do São Paulo. E ali, a partir do momento que não houve mais a investida do São Paulo pelo lado esquerdo do ataque, aí o Inter ganhou o jogo. O Inter está mais combativo no meio-campo, o Inter ganha as divididas, o Inter transpira e consegue também jogar justamente por conta da força física. Não é só a questão técnica, não é só a organização tática. O Paulo Paixão tem uma força tremenda dentro dessa ascensão do Internacional. Também, por que não, Andrés Nicolás D'Alessandro, que é o cara que veio para gerir, é um cara que está invicto ainda, né? Ninguém pode dizer Treinador que... não. Pô, cara, tô há 5 minutos falando do Roger aqui, meu, para de encher o saco. Tá. A grande questão é, ninguém pode pegar e tirar também do D'Alessandro essa ascensão do Inter. É um cara que está invicto ainda, né, desde que chegou no Internacional. O Inter não perdeu desde a volta do D'Alessandro também. Então é um contexto. Eu acho que hoje o Inter tem que pegar e celebrar o que está acontecendo. Pode ser, sim, o time de setembro, o time que, de repente, do ano que vem pode acontecer outra coisa. Pode, mas aí é futurologia, não tem como saber. Eu acho que a grande questão é dar a César o que é de César e principalmente a Roger o que é de Roger, né? Hoje, o Willy Wonka do Beira-Rio. Muito bem, fala, Bruno Soares. Não, é que assim, o Ribeiro ele fez esse alerta semana passada depois de uma vitória do Inter, né? De que o Inter ele se repete, o Inter desse momento a gente já viu no ano passado, quando troca o treinador, etc. Mas assim, como disse o Ernest, né? O problema do início do ano que vem, do estadual, a gente vê ano que vem, a gente debate ano que vem. A gente tem que valorizar o que está acontecendo com o Inter agora. Foi o que eu falei.
Ok. E aí, o Internacional de agora, do técnico Roger Machado, é um Inter que leva uma pressão, é verdade, do São Paulo. Aliás, é um Inter que eu acho que ainda precisa evoluir em alguns aspectos fora de casa, o que é extremamente natural. Agora, o Inter ontem, nitidamente, mesmo tomando uma pressão no início do jogo e o gol muito cedo, ele não se abala. O Inter, e esse é um ponto importante, porque o que a gente costuma falar no Inter é uma questão emocional, que o Inter carrega há muito tempo. E ontem, nitidamente, o Inter não se abala. E por que não se abala? Não é porque, de repente, um psicólogo está no clube ou as pessoas estão conversando, também por isso. Mas, principalmente... Tá ganhando. Também, tá ganhando, mas principalmente porque o trabalho assegura isso. Porque os jogadores, Pedro, os jogadores eles sabem que hoje o time do Inter é organizado. O Inter ele não conseguiu uma sequência de vitórias por acaso. O Inter sabe muito bem por que está ganhando. Então, quando leva o gol, o Inter sabe muito bem como empatar e como virar o jogo. E ele faz isso da melhor maneira. Temos ontem individualidades, mas o trabalho do Roger, porque é o conjunto. No Inter a gente vê as peças mudando, entra um jogador, sai outro, troca de lado, e o Inter ele continua organizado, o Roger tem uma leitura de jogo correta. Então, assim, só para concluir, o Ribeiro, ele hoje está se vangloriando, assim, né? Eu avisei. É que sabe o que é, Ribeiro? Eu também achava que o Inter ia ganhar, tanto que coloquei no palpite, o Ernest também. O que a gente falava aqui é que o jogo não seria barbada, é que senão a gente diminui o impacto dessa vitória do Inter. Foi, né? Não foi. E o Internacional, ele ganhou pelos seus méritos e a gente tem que valorizar esses méritos. Qual é o melhor psicólogo do Internacional? Eu tô falando muito sério agora. Tô tirando qualquer corneta, qualquer tiração de onda aqui. O melhor psicólogo do Internacional se chama Paulo Paixão. Preparador agora físico, tu tá diminuindo o preparador físico anterior, Não, o Roger. o preparador, Não, o preparador, Não, o Roger. Eu vou ficar que nem tu tava fazendo mas agora. é que eu sempre disse que seria o Roger, diferente de ti, que disse que não tinha estofo. Não, eu não disse que não tinha estofo. Não disse que não tinha estofo. Cara. Eu disse, eu fiz a pergunta pro presidente Alessandro Barcelos se o Roger era o cara de estofo que ele, presidente, tinha falado. Tá. Em nenhum momento eu disse que o Roger não era estofo. E continuo dizendo, inclusive, lá atrás, que eu realmente, não acreditava no trabalho do Roger. E eu continuo dizendo. Só que por isso que eu disse que não se torce pra tese. Não se torce pra tese. Não tem como não dizer que o grande responsável pelo momento do Inter é o Roger. Esse é o ponto. E ontem, muita gente até dentro da Maratona Mais 45 do Voz do Gigante concordou comigo. A questão não está se tu torce pro Mano, pro Cudê, pro Roger. Não, tu tem que torcer pro Inter. Sabe qual é a grande diferença? Não, é o que eu estava dizendo só para terminar ali. Só para tá? terminar ali, porque o Paulo Paixão Desculpa. fez e está fazendo, Ribeiro, o time correr. Mas ele O Inter tem uma está correndo. vantagem. O Inter não está mais, morrendo no segundo tempo. Mas tem uma O outra- Inter está mas tem correndo uma e está coisa correndo que- certo. Tem uma coisa organizado. que É vocês isso que eu queria não dizer. podem desconsiderar. E aí eu vou usar o bem e o mal. O Inter está correndo mais, além porque está correndo certo, porque tem a semana inteira para treinar, né? Também. Isso aí faz uma diferença enorme. Agora, isso não é 100%. Tem times aí que ficam a semana inteira e não jogam nada. Quer no mandar final um de abraço semana. pra alguém, não? Tu quer? Pro novo técnico do Grêmio? Eu vou. Não, e mais, Quem? Ribeiro. Quem? Renato? Não é o novo daí, né? O mesmo. É o novo. É que toda renovação de contrato, ela... E mais, Ribeiro, nessa questão que tu destaca da semana cheia para trabalhar, por exemplo, o Palmeiras tem uma semana cheia para trabalhar e emendou agora 5 vitórias consecutivas. O Inter, por exemplo, dos últimos 18 pontos disputados, fez 16. Não é Realmente, no coincidência. contexto de calendário. Não é coincidência. Isso não tem que ser Mas não é menosprezado. 100%. Não é 100%. Isso não tem que ser menosprezado. Eu acho que tu tá correto nesse sentido. Mas o preparador tá? E anterior o destaque não era que eu tô... Não, evidente. Era, né? Evidente que era pior. Só que a questão eu acho que não era pior. E o próprio Roger, por mais que o Roger tenha sido elegante já numa coletiva e tal, dizendo que não, o modo do Cudê era um e aquele preparador era outro, o Paulo Paixão é um cara que, aí vamos falar sério, né? Conhece a aldeia. Primeiro de o cara tudo, é campeão do mundo em tudo, cara. Conhece o futebol brasileiro, sabe o quanto precisa dosar da questão física nesse futebol continental que a gente tem, né? Porque o Brasil, ele é imenso. Imagina, o Inter, só pra ter uma ideia, vamos pegar os últimos confrontos do Inter, tá? Flamengo, Botafogo e Fortaleza. O Inter iria
pro Rio de Janeiro, volta para Porto Alegre para encarar o Botafogo e depois vai lá pro Nordeste encarar o Fortaleza. Isso também é uma questão de defasagem física em termos das viagens. Então o Paulo Paixão entende muito mais o país que trabalha, porque é brasileiro também. Mais a enchente, né? Mais a enchente, mais essa questão psicológica que tu disseste também. Eu acho que é muito certo essa avaliação do Pedro. Sim, e tem alguns fatores também, né, que são importantes no futebol, que às vezes a gente valoriza, mas que a gente viu o Kudê não fazer, por exemplo, que é a manutenção de um time de futebol, né? E aí eu nem tô entrando naquele mérito de que o Kudê joga sempre... Eu achava que o Kudê jogava sempre igual o esquema, já fiz essa crítica aqui no programa. Mas o Kudê mudava o time do Inter. O Inter não tinha uma base de equipe. Talvez o Inter tivesse um titular com o René, com o Kudê, que era o René. Era o único titular, que não deveria ser titular. O Inter não tinha um lateral direito bem definido, trocava muitas vezes. Claro que não era sempre porque o Kudê queria. Era muitas vezes porque tinha necessidade, mas muitas vezes porque ele queria. Mas ele tinha convicções Bruno, dele, porque né? ele tinha, não, porque ele se apegava à tese, porque o Kudê era um cara, que era muito cabeça dura, muito fechado. Já falamos várias vezes aqui. Pode ser, mas aí que tá. Não era uma tese exata. Eu não consegui nem entender a tese direito. Porque agora, repito, eu não estou falando do esquema, que era sempre o mesmo. Ele mudava as peças. O Fernando, melhor volante do Inter, mais jogou de zagueiro do que de volante. Sim. O Inter, ele mudava muito e eu não sabia, ninguém sabia dizer, o torcedor colorado não sabia dizer o time titular do Inter com o Kudê. E hoje o Inter tem uma base a ponto hoje Bruno, o que a gente mais destaca do Inter é o meio-campo, tá? Perfeito. Que é o que tem que se destacar de um time de futebol. O Fernando tá jogando muito, o Thiago Maia, monstro, jogou muito de novo ontem. Recuperou o Alan Patrick voltou a jogar. E aí eu lembro que muitos falavam, mas olha o Alan Patrick, não tá correndo, não tá se esforçando. Será que não era porque o Alan Patrick um jogo jogava de atacante, outro de meia e às vezes de segundo volante? Perfeito, o melhor jogador do Inter não tinha uma posição exata. E também porque de quarta a domingo tá na dele, né, Bruno? Ontem o Inter jogou sem dois meias, sem o Tabata e sem o Gabriel Carvalho e jogou muita bola igual. Tem algo sintomático na análise do Internacional. Vocês já elogiaram aqui o coletivo, o time, o Roger, o Paulo Paixão, o D'Alessandro. E as individualidades. Sabe o que isso confirma? Sabe o que isso confirma? O acerto do presidente Alessandro Barcelos. Ao mudar a sua rota, estava em direção a uma rota um tanto quanto ortodoxa, presidente Alessandro Barcelos. Tu diz então que o ele destino... traz para o clube figuras como D'Alessandro, Paulo Paixão, Roger Machado, um grande treinador. Aldeia. Da aldeia. Tudo aldeia. Conhece o ambiente. O Roger é o menos aldeia de todos da aldeia. Dá o suporte. E aí é importante reconhecer o movimento que fez o presidente Alessandro Barcelos. Porque muito se criticou o presidente, que o presidente não dava o braço a torcer, tem acerto aí. que não era maleável, que era centralizador. Em alguns aspectos, sim, agiu dessa forma. Mas mudou. Precisou mudar. Humildade. Só um pouquinho. Mas ontem... Só um pouquinho. Me corrija se eu estiver equivocado, tá? Porque de Inter, quem mais sabe aqui é tu. Eu sei que existem outros não oficiais, mas o oficial é tu. Só um pouquinho. As decisões assertivas que você está elogiando, elas vêm depois do que o destino bateu na porta do presidente Barcelos. Mas ele poderia insistir. Porque não foi ele que escolheu a saída do Kudê. Perfeito. O Kudê que pediu demissão. Mas ele poderia insistir em não trazer o D'Alessandro, sim, e não trazer o Paulo Paixão, aí tudo bem, e não mudar o departamento de futebol, e não trazer o Roger. Daí eu acho que aí tá o termo do presidente. Eu vou trazer o termo. Eu acho que o termo e aqui, foi uma pessoa que fez inúmeras críticas ao presidente justamente na questão, né, de quando demite o Kudê, de quando abandona o seu projeto e tudo mais. Eu falei sobre isso inclusive no Voz do Gigante ontem. Eu acho que a palavra aí está na humildade, tá? Por quê? O presidente teve humildade para entender e reconhecer que tudo que ele, presidente, como vice de futebol, porque ele estava muito mais presente dentro do vestiário do que hoje, como o líder, como o cara que tenta gerir a coisa, tudo que ele tentou não deu certo. E aí o que ele fez? Ele começou a ouvir pessoas. E aí ele ouve Rafael Sobis, aí ele ouve Paulo César Tinga, tá? Que é um outro bastidor também interessante. Ele começa a ir nos colorados... Roberto Melo não chegou a ouvir. Não, Roberto Melo ele não chegou a ouvir. Ele começa a ir nos colorados que já tiveram protagonismo dentro do Internacional, Potinga, Rafael Sobis, começa a conversar e ali os caras dizem para ele o seguinte,
Faz o simples. Tu vai apostar de novo num português. Ele ouviu ex-presidentes também, né? Provavelmente Fernando Carvalho deve ter falado de futebol, né? Com ele naquela reunião das Bebeto. Tem um ponto importante nessa questão toda também, que é assim, ó. A nova comissão que chega, junto com um grande ídolo, que é o D'Alessandro, ela herda um plantel que foi solicitado e demandado pelo Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê pediu todos os jogadores que aí estão, todos, a maioria deles, avalizado pelo Cudê, pelo sistema e pela ideia de jogo que o Cudê tinha. O Roger é um dos poucos treinadores que, pelo menos que a gente conhece, que consegue pegar heranças. Mas que treinador que não gostaria de trabalhar com esse elenco do Inter, pelo amor de Deus. Não, mas aí que tá, Pedro. O elenco do Internacional. Mas não é uma herança do sonho de qualquer treinador é trabalhar com ele. Meu Deus do céu. Mas o que se traz um Luxemburgo, vamos dar um exemplo, o Luxemburgo já vem com 3 ou 4 penduricários. Já. Ah, não, tem que trazer esse. O Roger não fez isso. Por isso que o presidente olhou correto. Então, aí olhou vai o elogio olhou a correto. ele. Tu sabe por que que eu... E outra, tem uma coisa muito importante. O português ia trazer Tem uma coisa muito importante, que fazia um tempo já que a gente não via. Clube e torcida se reconectaram. As vitórias fazem isso. Claro, mas o torcedor do Inter voltou a confiar. Ah, talvez não seja campeão brasileiro, mas está jogando, tem desempenho, pode conseguir vaga na Libertadores. E aí volta naquilo que o Ribeiro fala todo o programa aqui, que é o Inter do futuro, né? O Inter para 2025. Talvez o mais importante agora seja, o Inter tem um modelo, o Inter tem um treinador, o Inter tem uma estrutura, pode conseguir vaga na Libertadores, que seria para o Internacional a grande premiação para começar um 25 com um grande projeto. Terminar 2025 de uma forma digna. Mas 2024 de uma forma digna, tá? Classificar para a Libertadores. Eu acho que o torcedor colorado ele tem que entender, o ano do Inter ele não foi bom. O ano do Inter não foi bom. Classificar para a Libertadores é terminar de uma forma digna, pelo tamanho do Internacional. E o Ribeiro fala muito sobre isso. Da enchente também, né? Não, perfeito, perfeito. Em todas as condições. Todas as condições. Mas é que aí que tá. Se tu falar da enchente, tá? Como Inter, tu tem que falar da enchente, talvez, do trabalho do Cudê. Porque tu não sabe, né? Mas tem. E tu tem que analisar um todo enorme. Não. Tu inocente. Tu não inocente, sabe por quê, Ribeiro? Porque 2 pesos, 2 medidas, aí não dá. Não, é que exato. Tu consegue ter 3 segundos pra escutar? Eu te digo daí. Porque assim, a gente não precisa dizer que o trabalho do Cudê só foi ruim por causa da enchente. Não, é a mesma coisa que eu não sinto aqui pra dizer assim, ó, Renato, o trabalho do Renato foi ruim pela enchente somente. Não foi só por isso. Perfeito. É indefensável, ele não faz a final mas do ele foi semifinalista da Libertadores da América. E aí? Uma coisa não exclui a outra. Isso, mas a mesma coisa humano. Mas, Ribeiro, futebol é momento. Olha só. É que uma coisa não exclui a outra. Não tem frase. O Bruno e Ribeiro. O final de 23, a projeção era que 24 seria o ano. 22 é que 23 seria o ano. Correto. 21 é que 22 seria o ano. Assim, ó, é a mesma coisa. Eu não estou isentando o Cudê, mas eu não posso desconsiderar a enchente. O Inter foi semifinalista da Libertadores. Não sou injusto. Correto. Qual é a sinalização disso? Um 24 promissor. Tá bem. Só que o Inter não ganha o campeonato. Mas isso é uma repetição do Internacional. Eu sei, eu tô te dando razão. Tá, então. Só que isso não... Não é o Cudê. Só que isso não inocenta o Inter. Não, o Cudê não faz a final do Campeonato Gaúcho. Mas é responsabilidade dele, Cudê. O Mano não ganhou, responsabilidade Medina do não ganhou, todo mundo exato, ganhou. Mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Todo mundo foi importante em algum determinado momento. O Mano Menezes foi importante no segundo semestre de 2022. A ponto de fazer aquela série de vitórias, sabe? Fazer o Internacional ali ser vice-campeão brasileiro. Do presidente salvou, exato. Assim ali. como o Cudê foi importante em 2023, levando o Inter para a semifinal da Copa Libertadores. 2024, o Inter se repetiu nessa famosa roda de Sansara que o Ribeiro bem aponta. Então, a questão é assim, ó, 2025, eu quero lembrar de 2022, quero lembrar de 2023, mas eu vou pensar em outro momento. Não. Hoje não dá para pensar em 2025. Hoje tem que focar no jogo a jogo e ganhar G6 e ganhar G4. Me desculpe, comandante. Pois não. Tem algo muito mais forte do que nós estamos debatendo. Me desculpe a sinceridade. Que ela surgiu ontem do vestiário colorado, está retumbando aqui no programa. Perfeito. E provavelmente estará na nossa enquete. O Inter realmente acredita que pode ser campeão brasileiro. Não, e realmente essa é pode. a manchete da segunda-feira. Realmente pode. Não. Junto com a outra do novo técnico do Grêmio. Realmente pode. Tu pode chegar e dizer o seguinte, é um lunático, o Ernest não sei o que, é um poliana. Não, mas isso é aritmética. Mas não só a aritmética. Foi não o só Patrick que falou. Mas é que não é a questão só do Alan Patrick falar.
Qualquer um olha para a tabela e vê, pô, o Inter de 18 pontos disputados faz 16. O Inter tem agora um jogo a menos e pode chegar no G6. Com outro jogo a menos que é adversário direto, pode chegar no G4. Por aproveitamento, o Inter é o quinto. Sim, mas não, isso sem contar os 2 jogos atrasados ainda, que tu pode ficar 9 pontos. Se tu vence, tu fica 9 pontos do Botafogo, tu ainda tem um jogo contra o Botafogo. Se tu ganha, tu fica com 6. Olha aí, olha aí! O Colorado que não pegou, o Colorado que não pegou uma calculadora na mão, Felipe Gamba, e começou a fazer essas contas aqui, pelo amor de Deus, eu quero dizer o seguinte, ó, eu quero mandar um grande abraço para um cara que participou do programa conosco aqui semana passada, Alexandre Ernst, que não é o mesmo que está sentado aqui agora, evidentemente. Vem. Porque aquele Alexandre Ernst estava aqui berrando com o Ribeiro Neto, dizendo que não era certo que o Inter iria para a Libertadores. Que o Inter ia tentar, que era provável, mas calma, Ribeiro. Não porque eu não acreditava. Não, mas não porque eu não acreditava. Porque eu não estava tão iludido quanto tu agora. Tu acreditava, mas tu pedia calma. Claro. Só que hoje tu tá falando em título. Hoje ele superou o Ribeiro. Hoje ele superou o Ribeiro. Eu acho que pro bem do Internacional, calma. Tem que continuar, claro que sim. Claro que sim. Pra evitar uma frustração, porque é muito, mas muito difícil que o Inter seja campeão brasileiro. É improbabilíssimo, é quase impossível. É 99,9% de certeza que o Inter não vai ser campeão. Matematicamente. Matematicamente no programa, Ribeiro, meu consultor. Claro. Paulinho tá me ouvindo. Você acha que o debate amanhã no programa pode ser se o Inter tem reais condições de ser campeão brasileiro? Sim, eu acho que sim. Porque esse debate recém está começando. Tu acha que o debate tem que ser esse ou tu acha que sim, que o Inter tem reais condições de ser campeão brasileiro? Eu acho que o debate é importante. Tá. Entendeu? Porque, olha só, vamos lá. Eu evidente que eu não sou pescador de ilusões, tá? Mas eu não vou tirar do torcedor do Internacional o direito de sonhar. Porque se a gente não sonha nessa vida, ela não tem graça. Ela não tem graça. Eu vou dizer mais, sabe por que nós... Olha uma filosofia de vida, queridos. Meu comandante, sabe por que a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã? Sabe por que a gente não antevê as coisas? A gente não tem os números da Mega Sena, a gente não tem por quê? Porque se a surpresa não tem graça. Isso. A vida é feita da surpresa, da expectativa. E aí, claro, das frustrações e das vitórias e derrotas, que é o nosso métier, o nosso ser, o nosso modus vivendi. É isso aí. Então, dito isso, sonha, te permite autoriza ele a sonhar. Veja o futuro da maneira que tu quer. E mais, Ribeiro. Te entrega para isso. E mais, Ribeiro. Entendeu? E amanhã vem com teses melhores para falar da tua confiança de que pode acontecer. E mais, Ribeiro. Jesus te ama. Jamais tire do ser humano o poder de sonhar. Eu quero só dizer uma... Jamais. Existe uma coisa assim, eu tenho um recadinho aqui, rapidinho. Jesus te ama porque ele não mora contigo. Bem rápido. Se ele morasse contigo, ia ser diferente. Além de matematicamente ser possível, se a gente olhar para a sequência de jogos do Inter... Interessante isso. É interessante. Dá para acreditar ainda mais. Olha, tem um recado aqui pra vocês, hein? Já Presta tem, atenção aqui. Mais um, hein? Mandou o WhatsApp pro Dé ontem, né? Mais um acreditando. Vamos lá. Recado aqui pra vocês, gente. Prestem atenção aqui, tá? Quem é do Rio Grande? Viva o Rio Grande! E eu quero dar uma manchete. Vem aí. Opa! Vem aí. Opa! O maior campeonato gaúcho de todos os tempos. O maior. Histórico. Gauchão 2025. O melhor que tem. A maior competição de Olha só o que nos espera. Vamos lá. Primeiro, o Super Inter de Roger. Opa! Uma verdadeira seleção. O Grêmio de Renato Portaluppi, buscando o octa inédito, entendeu? E, evidentemente, a força do amor ao futebol gaúcho. E Ribeiro de férias. É isso. Vamos lá. É uma coincidência. Nicole Alvic, vamos lá. Nicole, vamos ouvir o que disse Marcelo Salles após a vitória do Grêmio sobre o Flamengo ontem na Arena 3-2, Nicole. Isso mesmo, Gama, uma vitória importante, né, que garantiu o Grêmio distante do Z4, 3 pontos do 17º colocado, o Corinthians, e o Marcelo Salles, que comandou ontem a equipe do Grêmio, ao lado de James Freitas e Fernando Lázaro, falou sobre algo que ainda preocupa o Grêmio, os gols sofridos. Vamos ouvi-lo. A gente vem buscando sempre fazer os gols, e independente de onde nós estejamos jogando, dentro de casa ou fora de casa, a gente busca o gol.
E quando você busca, você corre alguns riscos e a gente enfrenta algumas equipes com capacidade de ataque, com uma capacidade de finalização também muito efetiva. E em algum momento, um descuido, um erro, um desajuste, pode acontecer uma finalização e um gol. O importante é que a gente também, ao mesmo tempo, a gente vem buscando fazer os gols, vem fazendo os gols, e a gente vai seguir mantendo o que a gente vem fazendo, que é procurar não tomar esses gols e continuar sendo efetivo na frente como a gente vem sendo. Muito bem, vamos lá. Grêmio 3, Flamengo 2. O Grêmio venceu. Homens de pouca fé não acreditavam que o Grêmio poderia vencer o time reserva do Flamengo. Mas olha... Pedrinho. Acertei os 3 gols do Grêmio, né? Que eu coloquei aqui semana passada, 3-1 Grêmio, só que foi 3-2. Bom, tirando o placar, não tem aqui a absoluta obrigação zero de falar de desempenho, tá? A gente sabe que o Grêmio não jogou bem. A gente sabe que o Grêmio foi um pouco mais acossado pelo terceiro time do Flamengo, dito time alternativo. Só que o Grêmio conseguiu o que ele tem que conseguir até o final do ano. pegar essa bola aí, Marquezinho. Até o final do ano. O Grêmio conseguiu o que tem que conseguir até o final do ano, que são os pontos a cada rodada. São os 3 pontos a cada rodada. O Grêmio precisa pontuar, o Grêmio precisa fazer isso para se manter na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Olha o gol que o cara perdeu. É só isso que eu tô, assim, ó, feliz hoje aqui nos Donos da Bola. Vi que a camisa do Salvou, hein, Grêmio. Marquezinho? Aliás, aqui, ó, meu parceiro do Tricolor Retrô, Tricolor Underline Retrô, aqui, ó, essa aqui. Que o Grêmio ontem me deixou tão satisfeito que o resultado me deixou, assim, ó, alegre, tranquilo. Olha, e o desempenho eu deixo para outro momento, porque assim, ó, me tocou isso aí. Isso. Me É tocou. só isso. Tocou essa aí, me tocou. Quero dizer pro Pedro que ele tá corretíssimo em deixar o desempenho para outro momento. Quem sabe 2025, se o Renato não estiver mais no clube. Mas claro, mas onde foi daí confirmado? daí a gente... Não, eu sei. Calma. Porque assim, ó, desempenho é uma coisa que o Grêmio definitivamente não tem. Em nenhum momento. Mas, de fato, o Pedro tem razão. O mais importante Quem tem desempenho no Brasil hoje? Botafogo, Palmeiras, Inter, quem mais? Eu vou te dar, sabe, um time que tem desempenho? Os reservas do Flamengo, Reservas nitidamente do Flamengo, organizados. Os reservas do Flamengo têm mais desempenho que o titular do Flamengo. É que sabe o que é? Quando a gente fala de desempenho, às vezes a gente acha o seguinte, que desempenho é dar show, desempenho é espetáculo. Não é isso. Pô, se der espetáculo, melhor, mas isso aí eu vou lembrar na história poucos times. Eu vou lembrar do Flamengo, do Jorge Jesus. Não Meu é goleiro, isso. hein? Que o Inter tá tendo. Tu precisa. O Inter não dá show, por exemplo. Mas tá tendo Mas desempenho. tem desempenho. Como perfeito. não? Não, excelente o exemplo do Pedro. Como O Inter é organizado, tu vê que tem treinador. Ontem o Flamengo, todo reserva, tu via nitidamente que tinha treinador. Era um time totalmente Expulsão justa compactado. do Carlinhos Bruno Soares. Foi justo. Pelo amor de Deus. Foi justo. Que invenção. Não. Foi, não vi. Uma Justa. enorme invenção. O cara ficou discutível. constrangido de voltar Uma atrás, cara. enorme invenção. Porque, assim, ó, Tá foi o louco. Bandeira que acusou, tá? E aí os caras ficaram acontecendo. Discutível. Mas se deixa isso, eu... se Mas, isso mas for... não é o Pedro Espinosa que defende Se aqui for- conspiração, Flamengo, Se isso aí- Corinthians Não, contra a é. dupla Gente, Grenal. Tu esqueceu Não é tu da que frase de defende aqui? apoio. Eu defendo isso. Mas tu esqueceu da frase de apoio. Foi beneficiado o Grêmio pela Flamengo e arbitragem? Corinthians são Foi beneficiado ontem ajudados. contra o Flamengo? O Grêmio foi beneficiado pela arbitragem contra o Flamengo? Eu vou te relembrar a frase. Foi beneficiado? Foi, Não foi. tem conspiração. Vou te relembrar a frase. Não Flamengo existe, e Corinthians não existe contra- Mas isso. vocês falam Escuta aqui, um ó, pouco. Bruno Soares, Pedro Escutem um Espinosa, pouco. toda hora eu tô Escutem um defendendo. pouco. O Flamengo e o Corinthians são ajudados pela arbitragem. Olha a nota de apoio, que eu sempre digo, quando precisam. Nossa, não é jogo de papinho. mata-mata. Aqui não era Não vale necessário. título. Aqui não era não necessário. vale. Não, Que é papo. quando precisa. Olha só, voltando, voltando Não no luta- jogo. não luta voltando pelo no título jogo. do Flamengo, né? O jogo precisa ser dividido, tá? Desempenho o Grêmio não teve em nenhum momento na temporada. Eu não vou cobrar isso. Quem Tomara tem que o desempenho Grêmio... no Brasil hoje, Bruno? Vou dizer de novo, Gama. lá. Me O dá, Flamengo com time reserva Quem mais? mostrou ter treinador. O Inter tem desempenho. Quem mais? O Palmeiras tem treinador. Tu vê nitidamente quem tem Botafogo. técnico. Quem mais? O Fortaleza, o Botafogo. Muita gente tem. Muita gente? Muita gente tem. O Um Grêmio não quarto tem. do Campeonato o Grêmio não Brasileiro tem. tem desempenho. Tá, então nós vamos usar. Um quarto então do nós, campeonato tem então nós vamos pegar Não os tem desempenho. nós- Os que estão na frente. Sim, mas é Mas não justamente tem por isso que desempenho. esses estão Mas não tem brigando desempenho. pelo Mas aí que título tá. e o Grêmio E está os brigando outros pelo não. rebaixamento. Exceção, ter desempenho no futebol brasileiro é exceção. Citamos O Grêmio 7 tá pra não exceções. cair, não é pra não Posso falar? Não, eu não Foi terminei. Palmeiras, Inter, Eu não consigo. Fortaleza, o Cruzeiro que vocês enalteciam aqui demitiu o treinador, hoje anunciou o Tá, Diniz. olha, o Não, Gamba, mas, eu vou ô, repetir, Gamba, Gamba. não Sabe dá pra que- brigar, Gamba, não dá pra brigar com o Fortaleza, o Ribeiro esculhambou o Fortaleza semana passada aqui. Não joga nada. Esculhambou o Fortaleza. Organizado, o Bahia é organizado. Ô, Gamba, o Voivoda tá lá no playground há 5 anos. Para com O isso. Pedrinho, Não, mas eu ele vou- falou. Não, mas Boa, é boa. Eu vou voltar a te 5 dizer o anos no seguinte, playground tá? lá. Vou voltar a Para. te dizer o seguinte, Que presta isso? atenção. Né? Desempenho não é
é dar show, não é dar espetáculo, é ter um mínimo de organização. Ontem eu olhei o Soteldo, pegava a bola num canto, mas ninguém aproximava do Soteldo. Era cada um para um lado, o jogo do Grêmio é cada um por si, é uma vez para cada um pegar a bola e tentar driblar o adversário. Como o Soteldo é bom jogador, ele fez isso várias vezes. O Monsalve tem muita personalidade, foi para cima da marcação e fez jogadas individuais. Praticamente sozinho. O Cristaldo é um jogador que, por mais que eu tenha as minhas razões para criticar, ele é extremamente efetivo. Chuta bem e fez um golaço. O Bright White está bem, o Diego Costa. O Grêmio vive de individualidades. Coletivo do Grêmio é 0. Então eu ressalto as individualidades, critico o coletivo e o resultado, sem dúvida alguma, foi o mais importante de tudo. Quando eu terminar, Ribeirinho, eu escuto todo mundo, cara. Mas é que eu escuto todo mundo e não consigo terminar uma tese. Eu tô sendo mijado. O resultado de ontem foi o mais importante, sem dúvida alguma. O Grêmio descolou 3 pontos do Z4, tem 2 jogos a menos do que o Corinthians e agora obtém uma tranquilidade maior. Um ponto à parte, Reinaldo. O que foi o Reinaldo ontem? Foi Reinaldo. Ajudou na frente, vacilou atrás. Para concluir, Gamba, alguém vai dizer assim, ó, o Reinaldo é isso, é aquilo. Ok, o Reinaldo, ele é um problema pro Grêmio. Só que assim, ó, Ribeiro, se tu perguntar para qualquer parente teu que não gosta de futebol, esse teu parente vai dizer, o Reinaldo não marca ninguém. Tu sabe qual é a única pessoa no estado que não sabe que o Reinaldo não marca direito? O Renato. Porque não existe uma proteção ao Reinaldo no time do Grêmio, já deveria existir há muito tempo. Obrigado por aguardar. Eu sei que doeu muito aguardar. Bah. É que eu sou educado, eu aguardo. Aliás, eu e o Ernest. Tá, os outros, às vezes, não nem tanto. Eu quero dizer que, primeiro, que tu é muito bem agenciado. Sim. Tá? E, segundo lugar, que tu está vivendo um grande momento. Tem acompanhado o teu trabalho, está muito bem. Obrigado. Dito isso, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Vamos lá. A primeira, e é um pouco do rebote de tudo que ele falou. Não espere Falou bastante. Não espere desempenho do Grêmio. Que justiça isso, cara. Não espere desempenho do Grêmio. Não vai ter. Esperem só resultados, torçam por isso. Ontem o Grêmio achou uma vitória. É uma coisa Vamos lá. Achou uma vitória. O Grêmio teve 4 chegadas no ataque, 3 gols e uma bola no poste. Tá? O Flamengo deu um totó. Não vamos mascarar aqui, tá? O Grêmio conseguiu o que mais precisava, porque não adiantava jogar um monte e não ganhar. A frase do Tite resume, né? É, exatamente. O Tite disse. O Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. É isso. Aí. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, tem o seguinte, é... isso como eu, como analista, não me pode dizer. O Grêmio treinou a semana inteira para apresentar isso aí. Contra os reservas. Não, mas isso aí, mas aí só um pouquinho, Ribeiro. Ribeiro. Isso não existe. Agora, tem o seguinte, né? Vocês viram que o Fernando Diniz acertou com o Cruzeiro. Então, o Renato é o técnico do Grêmio. Mas, ô, Ribeiro, mas aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou me despir do clubismo, tá? Vou me despir do clubismo e vou mandar um recado pro torcedor do Grêmio, né? Então, ó, não cobrem desempenho, é a frase do Ribeiro Neto. Que não tem como ter. A frase do Pedro Espinosa é: eu não quero saber de desempenho, eu quero saber dos 3 pontos. Então você, torcedor gremista que está nos assistindo, não desmonte o altar. Não desmonte o seu cantinho da reza. Porque vitórias e 3 pontos como o que aconteceram nesse final de semana, sem desempenho, é muito mais difícil. É muito difícil. Então, é por isso, em cima do que o Bruno falou, já que eu citei o Ribeiro e o Pedro, é por isso que o Inter hoje, com desempenho e vitórias, está buscando a ponta da tabela. E o Grêmio, com vitórias e sem desempenho, tá rezando para não entrar dentro do Z4. É tão raro que eu vou dizer uma coisa impactante aqui. Se jogar o que jogou ontem, não ganha do Criciúma. Porque, de novo, não vai acontecer. Mensagem otimista do programa para a torcida do Grêmio. Isso que o Bruno falou ali sobre individualidades, a gente ficou muito mais... Ficamos muito mais atentos a isso e ficou muito mais evidenciado. Contra o Bragantino, o Bruno vai lembrar que falou das individualidades. Bright White, Vila Sante... Soteldo, Monsalve. Então, assim, ó, são através desses jogadores que o Grêmio está conseguindo algumas coisas legais e importantes dentro dos 90 minutos. Muito bem. Pedro Espinosa, o senhor já pediu desculpas para o Bright White, 2 vezes. São amiguinhos nas redes, tu viu? 2 vezes. Amiguinhos! Amiguinhos nas redes. Parabéns, então, vem pra cá. Não é pegado a tese, vem pra cá. é isso aí. Vem pra cá, vem pra cá. O Bright não jogou nada. Agora é o seguinte, ó. Mais uma vez tu vai tu vai pedir perdão pro Bright White, tá? De novo, olha lá na tela, olha lá. Olha lá o gol dele, ó. Olha lá o gol. Eu quero a dancinha. Eu quero a dancinha. Gol de oportunista. Eu quero a dancinha. Eu já vi. Quero a dancinha. Homenageia o teu amigo, Bright White. Ô, Bright White, cara, desculpa, velho. Sério, já te pedi desculpa, já te pedi perdão, cara. Desculpa. Eu me rendo, Bright White. Eu me rendo. Não há o que dizer, tá?
siga fazendo os gols, me deixando feliz e deixando a Arena e a torcida do Grêmio feliz. Então, ó, muito obrigado, Bratislava. Muito obrigado, Bratislava. Desculpa, cara! Boa, Pedro. O gesto nobre, pegar né? na tese, É um isso gesto aí. nobre, né? Aliás, Reconhecer o erro. O Grêmio tem 2 jogadores que não jogam nada, mas fazem gols, né? Cristaldo e Braithwaite. Cristaldo e Braithwaite. Eles não Também, participam eles do fazem jogo, alguma mas eles coisa. fazem gols. Muito bem. Aliás, gol é muito do meio importante, do né? fiasco de ontem, de desempenho, né? Porque veio a vitória. Que jogador Monsalve, hein? Joga Ele muito. descobre alguns lances E eu nada. só Vamos lá, fazer vamos uma lá, frase sobre o que o Vamos Rodrigo lá, está palpite, dizendo. KTO. Eu ouvi muita gente dizendo assim, ó, o Monsalve errou muito ontem, porque ele tenta muito, então ele vai errar, mas Não, ele vai joga demais. acertar. Muito bem, palpite KTO. Será que temos um novo líder? Será que temos um novo líder no nosso Acho que eu campeonato? tenho chance de ser líder. Donos TV é o cupom para vocês utilizarem na KTO. Olha aqui, ó. 2-0 Grêmio. Errei. Homem de pouca fé. Olha aqui, ó. Na trave. Quase Pérez que acreditou ganhou. no Mengão. Bruno Soares, 1-0 choradinho. Carlos Guimarães, que não está conosco hoje, está convalescendo, Eu né? tô na lanterna Apostou na vitória absoluta. tricolor 2-1. Vamos lá. Jogo do Internacional contra o São Paulo, quer ver? Eu tava otimista olha ali, ó. Tava otimista na sexta-feira. olha ali, Vitória! quase! Vitória do povo gaúcho. Ribeiro Neto na trave. Na trave! Eu ia me recuperar, Pedrinho acreditou na vitória do São Paulo. Alexandre Henson, vitória choradinha. Bruno Soares, Faltou um 2-1. golzinho pra E mim. o Guimarães não acreditava no Internacional do Rocha. Tá? Com esses Tô na resultados lanterna ainda. postos, vamos para a classificação. Que tem Bruno Soares como líder. Empatado com Pedro Espinosa. obrigado. Os Achei dois que era em 6 segundo pontos. já. 6 pontos. Calma aí. Ambos dividem a liderança. Carlos Guimarães, 4 pontos, estou com 3. E o Ernest e o Ribeiro Neto dividindo a lanterna que do horror, campeonato meu Deus do KTO. céu. Tá? Que horror. Meu time na Copa KTO tem técnico. Quem é o Muito técnico? bem, então aqui está Organizado. a classificação. Tite. Vamos lá. Donos TV, o cupom para vocês utilizarem na KTO. Preciso fazer uma pergunta aqui para o Bruno Soares. Jornalística, correto? O que aconteceu ontem na Arena quando da saída do Carlinhos expulso, meu caro Bruno Soares? Carlinhos foi expulso, a gente acompanhou a imagem, deu um soco na casa do VAR. Então tinha uma jornalista do Lance, Portal Lance, que estava na zona mista no momento da expulsão e ela, percebendo a irritação do jogador, filmou o atleta saindo do campo, a agressão dele para pegar, né, a irritação do jogador, etc. E nessa filmagem, que ela acaba depois enviando, né, para a redação do Lance, há uma interpretação por lá de que uma voz veio da arquibancada, na verdade duas, um adulto e uma criança, chamando o jogador do Flamengo de, entre aspas, macaquinho. O que, obviamente, seria muito triste e revoltante mais uma vez. Agora, a Copero TV, manda um abraço aqui para o Juliano Brito, para o Gabriel Lauxen, eles fizeram a famosa limpeza do áudio, tiraram o entorno para ficar bem claro o que foi dito ali e a gente consegue perceber que, na verdade, há uma pergunta irônica. Não é macaquinho, é tá brabinho, 2 vezes. O adulto fala e a criança repete. Tá brabinho. Porque o jogador, repito, deu um soco no VAR. Só que o Lance publicou isso, gerou toda uma repercussão mais uma vez negativa. Né? O Flamengo emitiu nota e depois o Grêmio emitiu uma nota também, dizendo que conversou com o torcedor, tá aí na tela. E o torcedor do Grêmio disse para o clube exatamente isso, que disse tá brabinho, o que foi repetido também pela criança. E aí, claro, a torcida do Grêmio está consternada nas redes sociais, pedindo para o Lance se retratar e o Flamengo também. Muito obrigado, Bruno Soares, Alexandre Ernest. O teu recado aqui, Ernest. Perguntas. Terra boa demais. Onde fica o Terra boa Alegrete? demais. Vamos lá, intervalo comercial, já voltamos. Vamos lá pro intervalo. Hoje a redação tá cheia, ó. Sexta-feira tava vazia, Rico tá ali atrás. Mas o Rico tá animado, segunda-feira o Rico tá sempre animado, né? Vamos ver o que vocês estão mandando aqui sobre a repercussão das vitórias, né, da dupla Grenal. O Márcio Fraga, na verdade, já tá se adiantando. Ele tá falando que Grêmio e Inter vencem na quarta-feira, né? O Grêmio que enfrenta o Criciúma e o Inter o Bragantino. O Serginho tá falando que o Ribeiro tinha razão. São Paulo é freguês do Internacional. O perfil Rie tá mandando assim, ó, falta a Nicole para controlar esse estúdio. Mulheres botam ordem na casa, né? Vamos lá, quem é mais que aqui? O Alexandre Passos. Esse ano nos classificamos para a Libertadores com certeza. O Alexandre que está confiante aí com a vaga na Libertadores. O Inter vai classificar? Não vai? Vai ser vaga direta? Não vai? O que vocês acham? Comentem aí. Carlos Oliveira está aqui com a gente também. Um abraço para ti. O Eduardo Schmidt. Abraço, Eduardo. Obrigada aí pelo comentário. O Márcio está dizendo que não jogou nada ontem o Monsalve, mas é diferente
diferente. Em um lance ele pode definir. O Monsalve tem alguns jogos aí que ele teve essa questão, né? O pessoal tava, não tá jogando muito bem, ele foi lá e fez um lance decisivo. O Alencar tá aqui com a gente. Que palhaçada, o Grêmio faz jogo após jogo, gols de videogame, não tem treinador. O Grêmio tem vários erros individuais nos gols e a culpa é do Renato. Quem sabe um curso de análise de futebol tá aí defendendo o Renato. O Alexandre tá dizendo que ano que vem o Renato vai jogar futevôlei. Será, gente? Robson tá aqui com a gente também. Mais fácil o Bruno ser campeão esse ano. O Bruno é jogador, né? Joga e joga. Celso tá aqui com a gente também. Quem tá mais aqui? O Arivan tá sempre conosco aqui fazendo companhia. Um abraço pra ti, Arivan. Thiago Soares, Inter rumo ao título e o Grêmio rebaixado. Ele tá acreditando que é possível as duas opções aí da enquete. Rico. Vamos pra Cidreira. Curto muito, mas obrigado. Nicole vem pra Alegrete. Abraço aí pra Alegrete. Carlos Oliveira tá aqui com a gente também. O pessoal tá falando do Diniz no Cruzeiro, né? Fernando Diniz que foi anunciado lá. Pois é, não vai mais o Renato pro Cruzeiro, né? Renato fica pro ano que vem, Ribeiro diz que fica. O perfil aqui, aquele Ria, mandou que é uma menina também. Um abraço pra ti. Tínhamos que estar no programa pra pôr ordem na casa. Um abraço, querida. Tu é gremista ou tu é colorado? Tu é gremista, mandou aqui, perdão. Arthur Silva, vai Corinthians. Temos corintianos aqui da redação, mas ele não tá mais aqui conosco. Ô JG, qual foi o teu palpite na quinta? Tu te lembra? O Elian disse que quase acertou o palpite dele, que ele deu, mas eu não lembro o palpite dele. Foi 1x0 pro Flamengo. 1x0 pro Flamengo. E vocês dois palpitaram? Eu acho que 2x1 pro Inter. Não, foi 3x1 pro Inter. Eu falei 2x1 pro Inter. 2x1 pro Inter. Vou puxar lá pra ver se tu acertou. Acho que a gente tem que fazer também uma tabela aqui de classificação da KTO com os palpites do Elian e do JG aqui, que estão sempre palpitando. Fala do Pepe Roger, disse o Ezequiel Garcia. Roger que botou ordem na casa, né? A gente estava falando aqui de botar ordem na casa. O Roger colocou. Bruna Ferreira. Deu? Abraço. De volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube, uma segunda-feira de festa aqui no estúdio, né? Vitória do Grêmio, vitória do Inter, que coisa... A força do futebol gaúcho. E tu viu o que isso representa? Tu viu um revigorado. Um cara pensando alto, pensando grande. Definindo tuas teses como brilhantes. O torcedor do Grêmio já vendo que o futuro dele já está definido, né? Como é que vai ser 2025? Tu sabe o que tu fez no intervalo? Tu sabe o que tu fez no intervalo? Tu sabe o que tu fez, né? Vamos lá, resultado final. Enquete, na tela. Vamos lá. O que será mais... meu amigo. Do cacete. O cara precisa do negocinho. Sensacional. Cara, tudo certo, velho. O que será mais difícil de acontecer? Inter campeão brasileiro, 73%, Grêmio rebaixado, 27%, ou seja, a maioria entendendo que o mais difícil é que o Internacional seja campeão brasileiro. O que me lembrou essa do Ribeiro? Uma vez um tio meu disse que foi parado por uma cigana no centro de Porto Alegre, ela disse assim, muito dinheiro vai passar pela tua mão e muitas pessoas tu vai ver passando por ti também. Hoje ele é cobrador. Mas eu vou te perdoar, tá? Tu tinha uma outra informação. Tá? Muito bem, vem aí o horário político, logo depois tem o Boa Tarde RS com o comando do simpático Alexandre Mota. Até amanhã, gente.